Oi pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Patrícia, eu sou psicóloga e hoje eu vou conversar com vocês a respeito da síndrome do ninho vazio, o que é e como evitar que ela se instaure dentro da dinâmica familiar. Síndrome do ninho vazio é um quadro depressivo que acontece por parte dos pais com a saída dos filhos da casa, ou porque os filhos foram fazer uma viagem, ou porque eles foram morar sozinhos, ou porque se casaram, né? A saída desses filhos faz com que esses pais percam um pouco dessa função paterna, mais em especial as mães, que são as que mais têm esse tipo de quadro, né? Essa síndrome de ninho vazio. Essas mães acabam se sentindo não pertencentes a uma nova estrutura familiar que vai se formar com a saída desses filhos. Ela se sente sem papel, é como se ela tivesse a função materna não mais validada por conta da ausência desses filhos. E o que tudo isso pode acarretar, né? Quais são os sintomas que isso pode acontecer com esses pais por conta da perda desses filhos? Pode ocorrer um quadro depressivo, essas mães elas podem entrar dentro de uma depressão, né? Pode acontecer uma desestrutura familiar, os pais eles acabam não conseguindo mais manter essa relação, então ocorre uma desestrutura familiar muito grande e uma dependência muito grande. Essa mãe ou esse pai, eles podem criar essa dependência dos filhos e perdem o valor que eles mesmos têm da relação deles, né? Se a gente for verificar, esses pais no início da relação deles, antes de eles se tornarem pais, eram só os dois, né? Os dois acabaram se conhecendo, os dois foram se conquistando dentro da relação, foram se conhecendo, foi crescendo algo dentro deles. Então, quando os filhos se casam, se distanciam da relação ali diária com esses pais, os pais eles têm que voltar para esse interno, para aquilo que despertou eles em algum momento da relação e fazer, olhar um para o outro, porque de verdade aquilo vai voltar, né? Aquela relação inicial ela volta, não do mesmo jeito, claro, porque coisas foram acontecendo no decorrer, mas ela volta e é importante que os companheiros estejam ali saudáveis e preparados para que esse retorno aconteça. Né? E eles podem começar a colocar novas situações, pode ter uma viagem, né? Pode ser algo que eles comecem a fazer viagens, se planejar para viajar mais, ou então fazer novos amigos, criar novos grupos, criar cursos, participar de coisas diferentes. E tudo isso vai trazer uma mobilidade diferente ali para o casal. E cada vez menos eles vão ficar sentindo tanto a ausência desses filhos, porque os filhos é natural, faz parte do processo, né? Do mesmo jeito que eles, os pais, também em algum momento saíram da casa dos seus pais e os seus pais também sofreram. Mas é importante criar uma nova rotina, criar um novo hábito para que você vá diminuindo todo esse sentimento. Quais são os sentimentos que estão por trás da síndrome do ninho vazio? É o sentimento de apatia, é o sentimento de tristeza muito grande que ocorre, uma sensação de inutilidade muito grande, porque perde-se a função, né, paterna e materna. Então os pais se sentem inúteis. E agora a gente vai fazer o quê? Né? Fiquei durante 20, 30, às vezes 40 anos cuidando dos meus filhos e agora qual que é a minha função? Então perde-se um pouco dessa função aí de utilidade, né? Uma outra coisa que pode afetar também é a concentração da própria pessoa. A pessoa ela vai ficando tão deprimida, tão focada na falta do outro, que a capacidade dela de concentração, de criatividade, de conquistas, né, de autoestima vai sendo muito afetada, né? E às vezes é comum a mãe ou o pai criarem uma preocupação excessiva com relação aos filhos, achando que qualquer coisa pode acontecer
acontecer com esses filhos, que talvez eles não estão felizes, ou que eles não estão sendo bem acompanhados na relação ou da esposa ou do marido, né, independente de quem seja o filho. Então é importante deixar com que eles tomem conta da vida deles, né? Os pais, eles têm que olhar para eles. Quanto mais eles fizerem isso, mais eles conseguem sair dessa síndrome do ninho vazio, né? Qual que é a recomendação que a gente informa esses pais que estão sofrendo por conta disso? A recomendação é sempre: tomem cuidado com as escolhas que são feitas na vida de vocês. Se vocês se colocarem muito na relação com os seus filhos, vocês vão perder o próprio valor, a própria autonomia e a própria independência de vida. É claro que a relação e a construção com esse filho ou com essa filha é muito importante, mas não pode ser depositado na totalidade, porque em algum momento esse filho ou essa filha, eles irão se distanciar e os pais vão se sentir ali sem chão, né? Sem ter onde pisar. Então não dá para fazer isso, né? Então é importante a prevenção, prevenir para que lá na frente você não sofra tanto a falta desses filhos. Qual que é a prevenção? É no decorrer da aprendizagem com seu filho, você dá autonomia, dá independência, deixar com que ele ou ela escolham os caminhos designados. Deixa com que eles escolham. Ah, e se der alguma coisa errada? Deixa, porque aí eles vão aprender com os erros. E isso vale mais do que qualquer acerto. Faz parte esse aprendizado, faz parte esse caminho trilhado com obstáculos, com cercas, com espinhos e com coisas que são muito boas, que eles vão encontrar no caminho deles. Então, de verdade, essa prevenção, ela é muito mais saudável na relação que os pais vão estabelecer lá na frente, porque às vezes pais que sufocam demais ou pais que são distantes demais, lá na frente a consequência vai aparecer, eles vão acabar pagando essa conta. Então, quanto mais eu der autonomia, quanto mais eu der independência e amor também para os filhos, dentro dessa relação de construção, mais eu levo uma segurança que eles irão conseguir ter uma família, que eles irão conseguir ter aí sucesso, né? Um caminho muito positivo, e os pais acabam tendo essa, como é que a gente diz? Tendo se sentindo competentes ali pelas conquistas que são dos seus filhos ou das suas filhas. Isso é muito importante, tá bom? Muito obrigada, esse foi o meu vídeo de hoje. Se você gostou, compartilha com seus amigos, compartilha com pessoas conhecidas, para que outros possam saber um pouquinho mais a respeito de como agir para evitar a síndrome do ninho vazio, tá bom? Uma boa semana para todo mundo e até o meu próximo vídeo.